irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar cada um que está presente conosco nessa escola dominical, que Deus possa abençoar o domingo de vocês, a tua casa, a tua família. Hoje estudaremos a lição 10, com o título A Intercessão pelos Efésios. Vou estar louvando aqui o hino 577, sugerido na lição, em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares voltar. Amém. Glória a Deus. Vamos dar início então à leitura da nossa revista nesta manhã, né, irmãos? Eu também quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. E tenha um bom dia com Cristo, tá? Vamos lá. A lição número 10, a intercessão pelos Efésios. O textuário da revista vai dizer assim: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus, nos céus e na terra toma o seu nome. Efésios 3, versículo 14 e 15. A verdade prática vai nos dizer assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Essa lição de hoje, ela tem por objetivo geral aprender a eficácia da oração no fortalecimento e restauração e crescimento espiritual da igreja. E objetivo específico são 3. O primeiro é refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Segundo, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Terceiro, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Vamos ler, eu e a irmã Josiana, é um prazer estar aqui lecionando junto com ela pela primeira vez. E nós duas vamos estar fazendo a leitura aqui em classe juntas. Eu vou começar e assim sucessivamente vai ser lido. Efésios 3, se você não tem a revista, você pode pegar a Bíblia e abrir lá em Efésios, capítulo 3, os versículos que vamos ler de 14 a 21. O versículo 14 vai dizer assim: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de estarmos arraigados e fundados em amor. Podedes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento,
para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos então dar início aqui, né? Eu vou estar junto com a irmã Leciane, está trazendo aqui um pouco sobre o primeiro ponto, e eu quero ler também a introdução que vai dizer assim: após revelar o mistério oculto de todas as dádivas, apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo, além do que pedimos ou pensamos, segundo Ele, o único que é digno em ser glorificado. E refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema dessa lição. O apóstolo Paulo intercedeu. Por que ele intercedeu e por que ele intercedeu, né? Quais foram as bênçãos que ele pediu a Deus em favor da igreja de Éfeso? Nós vamos estar aprendendo isso aqui. Então, o primeiro ponto vai dizer sobre corroborados com o poder do Espírito. Após iniciar sua oração ao Senhor, um pedido duplo, né? Foi 2 pedidos aqui exatamente que ele fez. O primeiro ele pediu o poder do Espírito no homem interior, ou no interior do homem. E a presença de Cristo no coração dos crentes. O apóstolo Paulo fez esses 2 pedidos para a igreja de Éfeso. E no primeiro subponto vai falar sobre as riquezas da sua glória, ou seja, da glória de Deus. Paulo apresenta sua oração confiado. Paulo já começa a interceder pelos santos em Efésios, confiado. Ele mesmo, a gente lendo aqui na leitura em classe, ele vai dizer assim, que Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante além daquilo que pedimos, pensamos. Ele já começa a apresentar diante de Deus as petições, mas com confiança. E vai dizer assim, ele orando com confiança, ele vai dizer assim, nas riquezas de sua glória, ou seja, a glória de Deus. O apóstolo Paulo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiros de ricas e ilimitadas bênçãos. O apóstolo Paulo, ele chega com essa confiança e tendo a certeza que o Deus a qual ele está orando diante dele, apresentando a causa, é um Deus rico, rico em bênçãos. É um Deus que é ilimitado. Ele não vai simplesmente virar para mim, que estou intercedendo, e dizer, olha, eu posso dar essa bênção, mas só nessa quantidade. Não. O apóstolo Paulo está deixando bem claro, ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Quer falar alguma coisa? Mas importante também, Juliana, que a maior riqueza é a glória de Deus, né? Às vezes, muitos aqui na Terra pensam que as maiores riquezas são as coisas, né, terrenas, são as coisas da terra. Mas ele está dizendo aqui que a sua maior riqueza é a tua glória, né? A graça dele que tem sobre nossas vidas. Ele tem poder para isso. Até porque, né, a Bíblia diz que é melhor a gente estar num velório do que numa festa. Porque no velório a gente faz uma reflexão de quê? Que de toda a riqueza terrena que nós podemos adquirir aqui, vai ficar. Nós não somos donos de nada, nós somos administradores. Então, a nossa maior riqueza que nós possamos pedir ao Senhor é a glória dele. São as coisas espirituais, né? Coisas que não vai ficar aqui quando nós formos, né? Quando o Senhor nos levar. Verdade.
E em razão, né, dessa certeza que Deus é possuidor de todas as glórias e é ilimitado para entregar bênção, ele faz aí 4 pedidos em sua oração. Primeiro, Paulo pede para que a igreja fosse fortalecida com o poder. E segundo, ele pede também que ela seja habitada por Cristo. E compreenda o amor divino, terceiro pedido. E o quarto tenha pleno desenvolvimento espiritual. Eu não vou falar sobre fortalecimento e nem habitado por Cristo, porque mais à frente, no segundo subponto e o terceiro subponto, a gente vai estar falando. Mas eu quero falar sobre compreender o amor divino e sobre ter um pleno desenvolvimento espiritual. Compreender o amor divino é algo de tanta importância. Por quê? Porque nós só valorizamos aquilo que compreendemos. E compreender esse amor divino é entender o plano salvífico de Deus para com a humanidade. Esse plano foi o maior, é a maior expressão de amor de Deus para o mundo. A própria palavra vem nos dizer, Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira, irmã, eu entendo que é uma maneira inexplicável. A gente, olhando para a nossa pequenez, para a nossa vida, nós começamos a imaginar, Deus me ama tanto e eu não mereço esse amor. É um amor incondicional, né? É um amor que nós não dá nada em troca para merecer ele. Então, se a gente compreender esse amor divino, a gente vai valorizar ele mais. Tem gente que eles não compreendem nada a respeito disso. Aí eles pensam assim, mas o que tem a ver eu com a morte de Cristo? Cristo morreu em outra era, eu nem existia. O que tem a ver Jesus ter morrido por mim? É porque, na verdade, não compreende que esse amor é abrangente. Quando Deus planejou Jesus vindo para manifestar essa expressão de amor dele pela humanidade, é no todo. É a humanidade inteira. Tanto aqueles que já existiam na época, quanto aqueles que iam vir à existência depois, que é eu e você. Então, a oração dele é para que eles compreendessem esse amor divino. E o quarto que eu quero também estar falando um pouco é sobre que eles vinham ter um pleno desenvolvimento espiritual. Apóstolo Paulo intercede para que eles recebam poder. Poder qual é esse dado pelo Espírito Santo? Porque o próprio Jesus disse, eu vou orar ao Pai que vos envie o Consolador. E esse Consolador veio. Então esse poder já habitava na igreja. Então, peraí, a intercessão era que esse poder habitasse. E a segunda oração era que Cristo também habitasse neles, através do Espírito Santo. Então, além de ter isso tudo, o entendimento divino sobre o amor, agora tem que ter um pleno desenvolvimento espiritual. Eu quero trazer aqui uma comparação para a gente entender melhor o que é esse desenvolvimento na plenitude. É sobre quando uma criança nasce. Nós sabemos que a criança nasce toda, como diz, incapaz de nada, não fala, não tem como expressar o seu sentimento, que está com fome ou sede, nada disso. E na medida que ela vai desenvolvendo, ela vai agora sendo habilitada em fazer coisas que ela não sabia fazer antes. Então, quando nós desenvolvemos, é isso mesmo, minha irmã? Desenvolvemos. Quando nós desenvolvemos nesse pleno, essa plena vida espiritual, nós temos esse crescimento gradativamente. O que eu era antes, agora eu já não sou mais. Então está aí essas duas explicações, e talvez a irmã Alessandra quer falar alguma coisa sobre isso, para a gente entrar no segundo sobreponto. Não? Pode ir? Então vamos lá. Fortalecido com o poder de Deus. O primeiro pedido do apóstolo Paulo é para que a igreja seja corroborada, ou seja, fortificada, fortalecida, com poder pelo Espírito
no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com o poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Deixa bem claro aqui que ele faz essa petição, e isso significa que a igreja não tinha já o Espírito, mas é que esse poder, esse fortalecimento fosse na vida deles diário, contínuo. Que hoje, por exemplo, nós podemos dar um exemplo. Eu até conversei com a Josiane sobre isso. Tem gente que ele é cheio desse poder só quando eles vão em congresso. Só quando acontece um retiro espiritual que ele se enche desse poder. Então, como é que é? Eu vou ter que esperar agora todo ano para acontecer um congresso, para acontecer um retiro espiritual, para mim ser cheio desse poder? Não! A oração dele é que esse poder seja sobre a nossa vida contínuo, diário. Todos os dias eu venho olhar para dentro de mim e falar: louvado seja Deus que eu estou cheio do poder de Deus. Essa é a ideia. E por que tinha que ter essa preocupação? Porque esse poder, Espírito Santo, ele faz algo na nossa vida, no homem interior, no interior do homem. Ele capacita o crente a perseverar. Se eu e você não tivermos esse poder, nós não vamos ser crente perseverante. A qualquer luta vai nos chegar a desistir de alguma coisa. Ele já estava preocupado com os dias de amanhã, porque a Bíblia já fala que os dias vão ser ainda mais difíceis. Então ele queria essa busca constantemente, até mesmo quando acontecer, como você falou, às vezes num congresso você ser cheio. Não, nós temos que estar cheio todos os dias, porque cada dia que passa as coisas estão ficando pior. Então a gente precisa ter essa busca constante, nos momentos bons ou ruins, estar buscando o Espírito Santo, o poder dele, para que ele possa nos ajudar nos momentos de tribulações, para que quando coisas piores acontecer, vier sobre as nossas vidas, a gente não venha desanimar, a gente não venha enfraquecer na nossa fé, porque não é fácil permanecer firme constantemente buscando em oração. Mas aí, principalmente quando as coisas estão bem na nossa vida, a gente relaxa, a gente deixa acontecer. Aí de uma hora para outra vem os momentos difíceis e a gente entra em desespero. Mas por quê? Porque a gente já não tá, a gente precisa ter reserva nos momentos bons. Tá tudo bem? Ora, jejua, busca a madrugada, faz o que é necessário, mas seja cheio o tempo todo. Porque a Bíblia já manda a gente orar sem cessar. E se a gente soubesse o poder que tem a nossa oração, nós buscava dia e noite. Para sermos cheios do Espírito Santo e ter a reserva para os dias maus. Verdade. E além de capacitar o crente para perseverar, ele também mantém esse crente afastado do pecado. O que convence, quem tem esse papel de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo, Então, a gente entende que ele dentro de nós, ele movendo em nós, além de nos capacitar para perseverar nos dias difíceis, que a irmã Josiane acabou de dizer, vai também nos afastar do pecado. E nós afastando cada vez mais, nós vamos compreender as coisas espirituais. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Por quê? Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Só quem tem o Espírito Santo dentro dele é que compreende as coisas do Espírito. Então é necessário nós termos essa presença diariamente, continuamente, ser revigorado pelo Espírito Santo. Amém? Eu vou entrar aqui no terceiro subponto, que vai dizer habitados por Cristo. Essa também era a segunda oração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também ora para que Cristo habitasse pela fé no coração dos santos. Olha que interessante. Habitar no grego significa morar junto. Ou seja, estar debaixo do mesmo teto.
Eu entendo que não tem como eu falar que sou de Cristo, que tenho Cristo, e no mesmo momento falar, ô Cristo, ô Jesus, deixa eu falar com o senhor um negócio. Só podia esvaziar a casa um pouquinho? Esvazia, dá licença um pouco para mim fazer umas coisas que eu quero fazer? Não tem como. Essa habitação, ela tem que ser, se nós for ler mais na frente, nós vamos ter que entender o seguinte, que ela tem que ser permanente. No versículo em questão, no verbo grego, katoikén significa habitação permanente. Em oposição à habitação temporária, ou seja, a habitação de Cristo na minha vida, na sua vida, não pode ser temporária. O que é temporário? De algum tempo. Algum tempo eu tenho Cristo, outro tempo eu já não tenho. Você já viu uns crentes assim? Porque nós somos templos do Espírito Santo, então é uma morada permanente. A gente tem o nosso lar, nós temos nossa casa, a gente não fica ali dia sim, dia não. É a nossa morada permanente. Então ali é a nossa casa. Então, mesma coisa, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É uma coisa permanente, ele tem que morar em nós. Aleluia. Glória a Deus. Isso aí, ó. A morada do Espírito Santo e a habitação também de Cristo através do Espírito Santo. Vou ler aqui, ó. Isso indica que a oração do apóstolo Paulo era para que Cristo habitasse continuamente, igual ela disse, na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Essa habitação permanente, ela ratifica que sem Cristo, nós, a igreja, não vai, vai permanecer, vai subsistir todas as adversidades, os ataques do diabo. O próprio Cristo diz assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, eu entendo que Cristo tem que estar diariamente na minha vida, porque todo dia eu tenho que estar fazendo algo. Todo dia eu tenho que estar em guerra, todo dia eu tenho que estar lutando. Nós sabemos que o céu é ganhar da força. E para você exercitar essa força e vencer com essa força, Cristo tem que estar habitando permanente em nós. Foi lido aí, e eu trouxe o que eu entendi sobre esse primeiro ponto, que é corroborados com o poder do Espírito Santo, essas orações a qual o apóstolo Paulo pediu para que essas bênçãos acontecessem na igreja de Éfeso. Agora a irmã Leiciane, a irmã Josiane, não sei porque vocês meio de chamar de Leiciane, a irmã Josiane vai estar lendo aí o segundo ponto. O segundo fala, arraigados e fundados em amor, estabelecidos e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Ponto 1. Amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas, o sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus, e devemos ser expressos por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa revelância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Então, o amor, ele é o tema central de tudo. Sem amor, não adianta a gente falar que ama a Deus, se a gente não ama o nosso próximo. Nós temos que viver no amor de Cristo, porque olha o que Jesus fez por nós. Ele deixou algo de viver ali a tua vida, deixou para sacrificar por nós. Ele não precisava passar por tudo aquilo ali. Ele poderia, talvez, não querer. Às vezes a gente fala assim, não, a gente ama, é muito fácil amar aquele, o que está ao nosso lado, é muito fácil. Mas Jesus não vivia conosco. Jesus não tinha nenhum contato assim conosco para falar, eu vou fazer isso por eles. Eu vou fazer por pessoas que vai vir ainda futuramente, que nem me conhecem. Pessoas mal agradecidas. Ele veio para um povo
que julgava, criticava, caluniava, bateu, espancou, fez tudo, ele sem importar. E esse é o amor que nós temos que ter. Eu sei que não é fácil, né? Mas nós temos que procurar seguir aquilo que Jesus fez. Eu sei que a gente jamais vai chegar a fazer o que ele fez, mas pelo menos tentar fazer. Fácil não é, né? Mas não foi fácil também para Jesus, eu tenho certeza que não foi. Porque ele era 100% homem, 100% espírito. Então, o homem, nós, se a gente passar a metade do que ele passou, a gente não suportaria. Então, que a gente possa ter mais amor pelo próximo. E não só falar que ama, nós temos que exercitar, praticar isso, né? São vidas que estão aí fora que precisam da nossa ajuda, né? Quando a gente passar por fulano ou ciclano na rua, nas esquinas, simplesmente virar as costas. Como muitos falam, mas ninguém nunca chegou perto de mim para falar nada de Jesus. Às vezes a gente olha pela carne, né, os olhos humanos, e julgamos, às vezes tem medo de chegar perto de certas pessoas. Mas não é isso que Jesus quis para a gente, não é isso que Jesus mostrou para nós, né? Independente de quem seja, nós chegamos, abraçamos, dizemos que Jesus ama. Que às vezes tem pessoas aí que estão só esperando uma palavra, né? Esperando uma mão para levantar, para sair da situação que está, né? E o nosso dever, ainda que pessoas nos maltratam, se levantam contra as nossas vidas, é estar orando, né? Para que Deus venha transformar, para que Deus venha dar um coração novo, para que a pessoa passe a enxergar as coisas de uma forma diferente. Porque outrora nós também estávamos na situação deles. Nós não tínhamos a visão que nós temos hoje. Nós tínhamos uma venda nos nossos olhos. Nós não conseguíamos enxergar a plenitude do amor de Deus, das coisas como são hoje, né? Do mesmo jeito que Deus fez a mudança em nós e está fazendo, né? Deus também pode fazer na vida da fulana e ciclano. Glória a Deus, verdade. Então é isso, né? Vamos não só falar que ama, mas vamos demonstrar mais isso, né? Às vezes não teria tanta violência, tanto crime, se toda a sociedade, a humanidade demonstrasse mais amor um pelo outro. Alguma coisa, Juliana? Não, pode ir, depois eu falo. Ponto 2. Arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada em uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor divino. O uso dessa expressão aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Então, é uma coisa sem explicação. O amor de Deus não tem explicação, né? Ele excede todo entendimento humano. É muito maior do que podemos imaginar, né? Nós não temos explicação, nós não temos como explicar o amor de Deus, mas nós temos como sentir o amor dele, o cuidado com ele, que ele tem com nós. Às vezes nós deslizamos que nós somos falhos e pecadores, e ainda ali o Senhor tem todo aquele cuidado com nós. Aquele cuidado da gente não permanecer caído. Aquele cuidado de todos os dias ainda o Espírito Santo nos tocar e nos fazer voltar a si. Que erramos, que cometemos erros e que precisamos seguir o caminho certo, que é o caminho de Jesus, que ele diz, eu sou a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ainda que nós tentamos, às vezes, por fraqueza da carne, olhar para um lado, olhar para o outro, desviar, ele está sempre ali, nos mostrando que o caminho certo é ele. Deixa eu falar um pouco sobre arraigar. Aqui tem essa palavra, arraigados e fundados em amor. Eu pesquisei um pouco e a definição de arraigar é germinar através da fixação das raízes. Ou seja, o que a planta faz? Ela germina, né? Ela fixa na terra através das raízes.
pode observar que tem planta que a raiz está tão entrelaçada, tão assim, ó, envolvida na terra, que você tenta puxar e não consegue. Então, arraigar é exatamente germinar através da fixação das raízes. O que o apóstolo Paulo queria realmente é que cada crente seja arraigado, mas no amor, seja enraizado no amor de Deus, de forma que qualquer pessoa que queira te tirar não consiga. Quem poderá nos separar do amor de Deus se nós estiver arraigado? Se a raiz estiver toda entrelaçada neste amor? Ninguém consegue, né? Ou seja, que as raízes dos crentes seja fixa no evangelho chamado amor. Nós sabemos que o amor é a mensagem central do evangelho de Cristo. Se essa raiz, que é a minha vida, a sua vida, tiver germinada, fixada neste evangelho que é o amor de Deus, ninguém vai poder nos tirar. Louvado seja Deus. Ponto 3. A intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus, né? Então, se não for o Espírito Santo para nos fazer entender este amor, né, essa plenitude, né, a gente não consegue, né? Que fala que o esforço humano, por mais que a gente se esforce, a gente não vai conseguir entender, né? Se for o que a gente vive hoje como servos de Deus, chega indo perto da gente e fala: eu não consigo entender por que você passa isso. Você passa por essa situação e está assim, assim, assim. Então não tem como eles entenderem, porque eles não têm o Espírito Santo. Então sem o Espírito Santo, sem a presença dele na nossa vida, não tem como entender essa plenitude, né? Não tem como nem viver isso, porque eles não conseguem entender. Então eles não conseguem viver este amor, entender este amor que Deus também tem por eles, que não é só por nós que Deus tem. Deus ama todos, né? Só que eles, por estar nessa cegueira espiritual, por não ter ali a presença do Espírito Santo, eles não conseguem entender como nós vivemos passamos por certas situações que nós passamos, que já passamos e que ainda vamos passar, né? Que a nossa atitude é totalmente diferente da deles, né? Quando se depara com um problema, um ímpio vai agir de uma forma e nós agimos de outra. Por quê? Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos faz entender o amor de Deus por nós. Nos faz entender que naquela situação Jesus ia agir daquela forma, ou de forma melhor, né? Então nós não podemos viver da forma que eles vivem hoje. E temos que entender que também que nós chamamos Deus de Pai. Então, automaticamente nós sabemos que ganhamos vários irmãos, independente de quem seja, independente do problema que eles têm, porque são humanos, nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Então não adianta a gente às vezes, não, mas eu sou melhor, eu já sou assim. Não. Talvez a espiritualidade de um é maior do que o outro, mas ninguém é perfeito. Todos estamos no mesmo lugar, assim, diante de Deus, né? Então nós sabemos que nós temos irmãos, que nós temos que amar a todos, né? E lá em Mateus 5,48 fala assim: sede, pois, perfeito como é perfeito o vosso Pai que estás no céu, né? Se nós temos um Pai que nós oramos, nós clamamos por Ele, e Ele é perfeito, nós também temos que seguir esse exemplo, procurar ser perfeito como Ele, né? Sabemos que nós temos vários irmãos, amar todos, independente da situação. Aleluia. E é muito importante nós entender a intensidade deste amor, porque isso foi também, né, a oração do apóstolo, para que eles entendessem esse amor divino. Então é importante nós entender
essa intensidade. Quando ele disse isso, ele vai dizer para que nós compreendamos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor. Por quê? Porque sem este amor, a igreja não tem sustentação nenhuma. A igreja não é sustentada se não tiver esse amor de Cristo. O próprio Jesus, andando com os discípulos, ele diz para eles assim no Evangelho de João, você pode conferir capítulo 13, verso 35, diz para eles assim, olha, nisso todo mundo vai saber que vocês são meus discípulos, se vocês amar uns aos outros. Sabe o que Cristo estava querendo dizer para eles? Todo mundo vai entender que vocês andou comigo, que vocês foram ensinados por mim, mas se vocês manifestar este amor uns para com os outros. Então, quando a irmã Josiane está falando desse amor manifesto ao próximo, é exatamente isso que Jesus vai ensinar. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E o amor de Jesus foi tão grande que chegou ao ponto de se entregar por nós. Foi, como eu já falei, foi a maior expressão de amor. Aí ele vem e fala assim, tenta pelo menos seguir um pouco desse amor. Não precisa entregar pela humanidade igual eu fiz, mas amai-vos uns aos outros. Então, a igreja tem que entender essa intensidade desse amor, porque sem ela não há sustentação nenhuma para a igreja. Ele já fala que o amor é o resumo da lei dos profetas. Né? Como que a gente vai dizer nós somos profetas, nós somos discípulos de Jesus, se nós não temos amor? Complicado. Ele é o resumo da lei, então não tem explicação, gente. Eu sei que não é fácil, mas se hoje a gente faz uma análise da nossa vida e vê que está faltando o amor, que nós fazemos como Paulo, né? Ele intercedeu para que estivesse, a igreja vivesse em amor. Para que entendesse. E que a gente também possa orar. Talvez você tenha um irmão e fale assim, mas fulano ou ciclano, que amor que ele tem. Talvez você já vivenciou isso. Então vamos fazer como Paulo, vamos ser intercessores. Vamos orar por essas vidas que você acha que está assim, falha no amor. Que não tem demonstrado, tem agido de forma diferente, sem nenhum amor como Cristo nos manda. Vamos interceder, vamos pedir a Deus para que mude o coração dessa pessoa, né? Para que o Espírito Santo venha habitar, venha fazer a mudança, a transformação que é necessária e que ele venha entender que o foco principal, né, da palavra do Senhor é o amor. Amém? O ponto 3, que fala assim, as bênçãos de Deus excedem os pensamentos humanos. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subir ao coração do homem são as que Deus preparou para que os nos amam. Esta instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos. Deste modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Né? E foi ousado, né? Foi. Assim, não tem explicação. Então, as bênçãos do Senhor vai além. A mente humana é incapaz de alcançar a dimensão dessas bênçãos divinas. Né? Eu acredito que várias pessoas que estão nos assistindo neste momento já teve propósitos de oração, desejos que pediu ao Senhor e Deus fez além daquilo. O Senhor nunca faz exatamente, somente aquilo que nós estamos pedindo. Né? Nós podemos falar do pedido de Salomão. Deus apareceu para ele e pediu que ele fizesse um pedido
E ele pediu sabedoria. E olha o que Deus acrescentou. Uma coisa que vai além da lógica humana, que eu tenho certeza que Salomão jamais pensou em ter tudo que ele teve. Né? Ele pediu somente sabedoria. E Deus fez muito além. Um homem próspero em todas as áreas da sua vida. Então, vale a pena ser fiel ao nosso Deus. Vale a pena servir a este Deus. As bênçãos dele são sem medidas, não tem explicação. Né? O Senhor tem o melhor para nós. E eu já falo que qualquer coisa que a gente tenha que largar por amor a Ele, nós vamos ter aqui na terra 100 vezes mais. Vale a pena. Vale a pena. Jamais vamos perder, jamais vamos abandonar algo e ter menos. O Senhor tem sempre muito mais para nos dar. A gente fala assim, mas eu já abri mão disso, abri mão daquilo. Mas olha o que nós ganhamos. Quem perder vai ganhar, na verdade. Com São Cristo 100 vezes mais aqui na terra e depois ainda a nossa salvação. Né? Então não tem explicação. A Bíblia já fala, se creres verás a glória de Deus. Né? Se a gente crer, o Senhor vai fazer o impossível. Você não tem que pensar assim, mas será? Nossa, mas isso é tão grande diante do que eu imagino, mas diante do Deus que nós servimos não é. Não tem limite para as coisas de Deus. Não tem explicação, não tem nem como falar, não tem como a gente imaginar a plenitude. Falta a palavra. A plenitude de tudo isso aí. Então, que a gente possa buscar Ele. Porque a Bíblia diz que quem busca, acha. Quem bate, né, a porta se abre. E quem pede, recebe. De maneira nenhuma seremos lançados fora. Nós podemos pagar o preço, buscar por aquilo que nós queremos. E com a convicção que o Senhor vai fazer no momento certo. Não tem nada impossível que Ele não possa fazer. Continue no seu propósito. Continue buscando ao Senhor. Ainda que a circunstância ou as pessoas falam, você está perdendo tempo. Você não vai conseguir. Há muito tempo você está nessa situação. Há muito tempo, há muitos anos você está lutando por isso, por esse filho, por esse casamento. Eu não sei. Mas vale a pena. Você pode ter a convicção de dizer, vale a pena, porque eu sei que meu Deus vai me atender no momento certo. Porque Ele também não vai fazer fora do tempo, porque nós temos que estar preparados para receber. Ele não pode entregar para a gente algo que nós não estamos preparados, porque vamos perder depois de tanto esforço, depois de tanto sacrifício, né? Ponto 2. O convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus. Seja a glória devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do ministério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor de todas as bênçãos divinas que excede a compreensão humana. Além dessas das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor, Deus, detentor de tamanhas dádivas. Né? Então ele tem esse convite a nós adorar a Deus. Né? A gente adora a Deus pelo que Ele é. E nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. Então ele tem esse convite para que nós não venhamos esquecer que independente do que Ele fizer, do que Ele fez, do que Ele fizer, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo. Né? Nós louvamos pelo que Ele faz e adoramos pelo que Ele é, pelo que Ele já fez por nós. Se Ele fizer ou não, nós temos que continuar adorando este Deus que é digno de honra e de glória. Né? Não existe outro além dele. Nós temos o dever, a obrigação, depois do preço que Jesus pagou por nós, de adorar a Ele constantemente, para todo sempre. Eu vejo assim o seguinte, esse convite à adoração que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, não é uma proposta, adorem só porque eu estou falando que é para adorar. A proposta de Paulo não é essa. A proposta de Paulo é que depois de nós compreendermos, né, todas as ricas bênçãos reveladas a nós, agora o que nos cabe somente o quê?
adorar o Senhor. Já compreendeu todo o amor divino, já compreendeu o poder do Espírito Santo, a habitação de Cristo em nós, já compreendeu que nós temos que desenvolver espiritualmente? Cabe agora adorar o Senhor por todas essas ricas bênçãos concedidas à igreja. Esta é a proposta de Paulo aqui. Que nós venhamos adorar, porque nós já compreendemos este amor grande de Deus para conosco. Infelizmente, nem todos o adoram, né? Porque a Bíblia mesmo já diz que quando Jesus chegou para aquela mulher samaritana, ele disse que o Senhor estava à procura dos verdadeiros adoradores. Se ele estava à procura, é porque não é todos nós que o adoramos. Ele estava à procura, em meio de muitos ali, ele estava procurando. Então, os verdadeiros adoradores, nós temos que pedir ao Senhor que nos ensine a adorar mais a Ele. Porque o Senhor está à procura. E temos que ser um adorador por excelência, né? Porque o Senhor merece. Ainda se nós tivéssemos mais 3 vidas, 4 vidas além da que nós temos, não seria o suficiente para adorar Ele pelas coisas que Ele fez por nós. Amém. A glória é devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. E enfatiza seu pedido com a frase para todos sempre, o que significa deve ser praticada por todos os crentes. Tudo o que acontece na igreja é para a glória de Deus. Entrou alguém na cadeira de roda e foi curado, é para a glória de Deus. Uma alma se rendeu aos pés do Senhor, é para a glória de Deus. Você louvou e pessoas foram curadas, é tudo para a glória de Deus para todo sempre. Não importa, independente da situação do que acontecer. Tudo será para a glória de Deus, né? Porque o Senhor nos criou para a glória dele, né? Isaías 43, 21, fala assim: esse povo que formei para mim, para que desse louvor. Então nós temos que louvar Ele em todos os momentos, em todas as situações, independente do que aconteça. Porque a palavra de Deus já fala, né? Dai graça em tudo. Então, passando por tribulação, passando por momentos bons, vamos louvar o Senhor. Porque Ele é bom, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele tem o controle, o domínio de tudo. Independente da luta, do deserto que nós passamos, Ele tem o controle. Por momento nenhum o Senhor perde o controle da situação. Então o que temos que fazer é continuar louvando. E não ser como o povo estava no deserto, né? Que murmurava, ficaram rodando ali em círculo por 40 anos. Por quê? Só murmurava, só ficava lembrando o passado. Que no Egito eu comia isso, no Egito era assim. Não. Se o Senhor nos permitir entrar no deserto, vamos louvar, vamos glorificar, porque assim Ele vai nos tirar ainda mais rápido. Porque enquanto a gente não entender o propósito, por que Ele quer que a gente esteja nesse deserto, a gente vai continuar nele. Agora, quando a gente entender que nós devemos louvar Ele acima de qualquer coisa, Ele vai nos tirar mais rápido. Nós estamos mostrando para Ele que nós já estamos preparados para sair, para receber. Porque todo deserto que nós passamos não é em vão. Ao passar pelo deserto, nós chegamos na terra prometida, o caminho, a certeza, o caminho da vitória. Então nós temos que passar pelo deserto para chegar aonde nós queremos. Então, louvamos a Ele independente da situação. Amém? Deixa eu só falar um pouquinho. Essa oração do apóstolo Paulo, para que essa adoração e essa exaltação durasse para todo sempre. Né? A gente vê isso no verso 21 da leitura em clássico, a gente lê, vai dizer assim, a este a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Em Salmo 145, verso 4,
vai dizer assim, ó, que uma geração louva a outra geração. A adoração que nós damos a Deus é um resultado do nosso relacionamento com Ele. Nós temos esse relacionamento de filho para com o pai, e tem vezes que nós somos também, sentimos servos, né? Por mais que nós já entendemos que nós somos filhos através de Cristo, nós também sentimos servos de Cristo quando nós vamos fazer alguma obra. Então, quando está falando aqui que ele pede para que essa adoração e essa exaltação durasse para todo sempre, é porque isso tem a ver com relacionamento. A adoração é um resultado do meu relacionamento com Deus. Dependendo do meu relacionamento com Deus, eu adoro. E dependendo, eu não adoro. Como a irmã Sosiana acabou de dizer. Ela disse em uma das falas dela que tem gente que não adora Deus. É exatamente por quê? Porque não relaciona. Não tem nenhum relacionamento. Então, a igreja, você, temos esse relacionamento. É por isso que nós não dependemos de estar aqui, inserido num grupo dentro da igreja para adorar. A gente adora lá limpando a casa, fazendo os afazeres, a gente adora no trabalho. Quantas das vezes eu já adorei pilotando a moto? Né? Tenho certeza, você também. Quantas vezes você já adorou dirigindo seu carro, querido? Por quê? Porque essa adoração tem a ver com o relacionamento que eu tenho com Deus. Quanto mais eu estou envolvido nesse relacionamento, mais vontade eu tenho de glorificar, de exaltar Ele. Então, que esse relacionamento meu com Deus, o seu com Deus, continua sempre entrelaçado, né? Enraizado, de forma que quem queira arrancar não consiga. Essa é a ideia quando ele diz para todo o sempre. E finalizando aqui, falar da oração de Paulo, que foi a sua intercessão, né? Não foi em vão. Olha tudo que Deus fez através da tua intercessão. Nós temos que continuar orando uns pelos outros, pelas nossas causas, porque não é em vão de forma nenhuma. Não existe defesa contra a nossa oração. Aleluia. Não existe, não tem nada que possa atrapalhar a nossa oração de chegar ao Pai. Em Tiago 5,16 fala que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Então, se você está num propósito, se você está orando por algo, por um sonho, por um filho, por um casamento, por uma enfermidade, continue orando. Porque no momento certo o Senhor vai te atender. Né? A gente pode assim, citar aqui rapidamente também, Esther, quando orava, quando ela intercedeu pelo seu povo, olha a grandeza, a plenitude do poder de Deus, olha o que Deus fez. Deus mudou a situação. Deus fez com que aquele que quisesse, que estava querendo o fim deles, terminasse naquela situação, né? Então, o poder da nossa oração. Se nós tivéssemos, às vezes, a gente chega assim, tá cansado, tá desanimado de orar, mas se a gente tivesse noção do poder da nossa oração, a gente orava o tempo todo, a gente orava 24 horas, a gente comia orando, dormia orando, acordava orando, gente, que é uma coisa que não tem explicação, é sobrenatural o poder da nossa oração. Tiago fala que tem grandes efeitos. Grandes efeitos. Então, que os irmãos continuem orando, continuem intercedendo, não deixa que nada e ninguém venha frustrar os teus planos, os teus sonhos, porque vocês não estão buscando um Deus morto, vocês estão buscando um Deus vivo, um Deus que tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. E toda oração que a gente faz de intercessão pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, tem recompensa. De maneira nenhuma nós vamos ficar sem recompensa, porque nosso Deus, ele é fiel. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Vamos só ler a conclusão? Jesus, né? pode ler. A conclusão vai dizer assim, ó. A ousada intercessão de Paulo anela o fortalecimento da igreja. O apóstolo Paulo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 principais basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. O primeiro é o fortalecimento de poder. Segundo, a presença plena de Cristo. Terceiro, o intenso exercício do amor de Deus. Quarto, o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Essa intercessão deve ser
a intercessão de todo líder de grupo de igreja, todos os pastores, porque se todos os pastores, se todo líder em geral fazer essa oração pelos seus liderados, vai haver fortalecimento, vai haver presença plena de Cristo, o exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento. E está dizendo aqui que esse processo, ele vai vindo contínuo, durante a nossa vida. Enquanto isso vai acontecendo, esse processo, para nós chegar à perfeição, que é morar com Cristo, vamos glorificar o nome dele. Amém? Já acabamos a nossa aula, então o que nos resta é já dar licença, né? E antes de a gente sair daqui, a gente quer fazer uma oração para que essas bênçãos estejam sobre a minha vida e sobre a sua vida como igreja. Pode orar, irmã Josiane. Soberano Deus e eterno Pai, queremos agradecer ao Senhor por este momento na Tua presença e queremos, meu Deus, interceder por aqueles que estão nos ouvindo, por as igrejas, meu Deus, que encontram sobre a terra, que o Senhor, meu Deus, venha fazer eles entender essa plenitude deste amor. Meu Deus, que os mesmos pedidos, os mesmos desejos que Paulo teve à igreja de Éfeso sejam nossos. Que o Espírito Santo possa fazer morada, possa transformar os corações e possa mostrar que a grandeza do Teu amor vai muito além. Não tem explicação o amor do Senhor para conosco. Meu Deus, que na Tua infinita misericórdia nós continuamos, meu Deus, debaixo da Tua graça, continuar na caminhada, meu Deus, fortalecidos pelo Teu poder e fazendo a Tua obra conforme a Tua vontade. Aleluia. Que Deus possa abençoar o domingo de cada um, a Tua casa e a Tua família, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja.